Aleluia. Irmãos, coisa maravilhosa é sentirmos a presença de Deus. Eu queria, enquanto você procura o texto de Efésios, capítulo 1, verso de número 13, pedir que, se houver alguém que desejar, uma irmã, que se voluntariar, nós estamos ainda nos organizando para isso. No final do culto eu pediria para que todas as mães que ficassem aqui, a minha esposa quer ter uma reunião com as irmãs sobre a questão das crianças, não é? Nós vamos ter aí salinhas para elas. Alguém diga amém? Amém. Então hoje, como nós ainda nos organizamos, se houver alguma irmã que desejar, não é? Ou duas, uma reveza, assiste um pouco do culto da palavra, depois reveza. Ou se tiver uma que quiser voluntariar de ficar com as crianças hoje, será uma bênção. Amém? Mas se não houver, que Deus abençoe os irmãos, a irmã Jaqueline vai. Vamos então orar pelas crianças. Queria convidar todas as crianças que estão aí, que viessem aqui à frente. A minha filha, o Júnior, Kaique, Caleb, amém? Todos vamos orar por essas crianças, que Deus possa abençoar. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelas crianças que aqui estão. Nós te pedimos a Deus que o Senhor possa abençoá-las neste momento em que elas vão estar ali naquela salinha, e que o Espírito Santo de Deus possa as ensinar, Pai, a fim de que possam crescer na graça e no conhecimento. Tua palavra diz que vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Senhor, abençoe elas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Amém? Todos nós. Agora vamos ouvirmos aqui a palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra nesta noite, amém? Livro de Efésios, capítulo de número 1. Quantos acharam? Amém. Versículo de número 13 e 14. Está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Será que você pode dizer assim comigo? E tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quantos podem dizer amém? Ainda Efésios capítulo 5, louvado seja Deus, versículo 14, 15 até o 18, e diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente, diga assim, prudentemente, como andais, não como necios, diga necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Digam todos comigo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Podemos assentar em nome de Deus. Queridos irmãos, a palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite, eu gostaria de sugerir um tema que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E o tema é este: o Espírito Santo
penhor e selo da nossa herança. Será que você pode repetir assim comigo? O Espírito Santo, o selo, melhor dizendo, selo e o penhor da nossa herança. Será que você pode glorificar o nome? Estamos diante de um texto, meus amigos e irmãos, em que a palavra de Deus nos fala acerca de um selo que o apóstolo São Paulo nos declara, sendo este sobre todos aqueles que estão em Cristo e que por este motivo agora passaram a receber um selo, e o selo é este, o Espírito Santo da promessa. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? O qual também a palavra de Deus diz ser o penhor, ou a garantia da herança que uma vez foi nos confiada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O apóstolo São Paulo, ele escrevera estas coisas quando ele se encontrava em um período de prisão. Após viver muitos anos evangelizando, trabalhando para o Senhor, ele agora encontrava-se em uma cadeia na cidade de Roma. E ao ouvir falar acerca da igreja de Éfeso, como esta se encontrara não mais como no início da sua existência, já não mais com o mesmo amor, com a mesma graça, não mais sendo aquela igreja que havia sido implantada por ele, pelos apóstolos, fundamentada no amor de Cristo, uma igreja forte, firme, estruturada, e que fora plantada em uma cidade idólatra como a cidade de Éfeso. Ao passar de alguns anos, no ano 60, mais ou menos aproximado depois de Cristo, o apóstolo São Paulo se encontra em uma situação difícil, prestes a terminar, a encerrar a sua carreira. Mas como um homem de Deus, um pastor, como foi falado aqui, verdadeiro, que dá sua vida pelas suas ovelhas, mesmo aprisionado no seu corpo, mas no espírito ele estava livre para falar a palavra da verdade. Ele então escreveu uma carta, que é esta de Éfeso, como sendo uma carta exortativa de despertamento espiritual. Quantos estão entendendo? Para que esta igreja, que outrora fora uma igreja linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo de Deus, agora pudesse despertar de um sono em que ela se encontrava. Quantos estão entendendo? O apóstolo São Paulo, então, ele escreve esta carta. Mas eu gostaria de te levar à compreensão, primeiramente, por que é que isto veio acontecer. E antes de lhe falar e de mostrar a vocês nesta noite como é que esta igreja, que era uma igreja espiritual, passou a ser uma igreja dormindo, uma igreja que estava dormindo, uma igreja fria, uma igreja que já não tinha a mesma graça, que não era mais cheia do Espírito Santo e que já não tinha o amor de Cristo Jesus nas suas vidas. Eu quero lhes falar primeiro acerca do que é o selo. O selo, para nós, não é? Hoje é aquilo que está dentro de uma carta, num envelope, mas o selo é muito mais do que isso. Naquela época, selo, queridos irmãos, era a identidade, ou o rótulo, ou a marca, não é? Ou então um carimbo, um brasão, que autentificava, que dava autenticidade a alguma coisa que estava levando aquela marca, aquele brasão. Quantos estão entendendo? Então o selo dava autenticidade àquilo e revelava quem era o proprietário de tal coisa. Quantos estão entendendo? Por isso o selo era algo importante, determinava de quem era aquilo que estava selado, determinava a identidade daquele que era o dono daquilo que levava o selo. Quantos estão entendendo? Também o penhor, para nós aqui, pode não entender muito bem desta forma, mas penhor, em outras palavras,
garantia de alguma coisa. Penhor é garantia. A Bíblia, quando nos fala acerca de que nós que estamos em Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, e este também é o penhor da nossa herança, aleluia, quando nós um dia vamos ser arrebatados e vamos passar a eternidade com Deus. Quantos estão entendendo? O apóstolo São Paulo está dizendo: olha, meus queridos irmãos, prestem atenção. Deus, ele fez uma promessa para nós, a Abraão, e esta promessa, ela se cumpriu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e esta promessa foi selada com o Espírito Santo da verdade, aleluia. O Espírito Santo da promessa, esta promessa foi selada, aleluia, com o Espírito Santo, e ela, aleluia, esta promessa tem um selo que é o próprio Espírito Santo de Deus, para nos mostrar, aleluia, que isto significa que aqueles que têm este selo são propriedades exclusivas de Deus nesta noite. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Todo aquele que tem este selo do Espírito Santo da promessa, ele é propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo São Paulo estava explicando isso. Não somente isso, ele estava dizendo: olha, este mesmo Espírito que te dá, aleluia, que te dá a garantia, não é, de que você é propriedade exclusiva de Deus, ele também é a garantia, aleluia, de que, aleluia, a herança que você e eu temos direito, aleluia, ela está garantida por intermédio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo assim: assim como quando você compra alguma coisa e você dá um penhor, paga uma parcela de entrada, aleluia, para que você tenha direito de gozar lá na frente, no final, a plenitude daquilo que você está comprando. Você compra um carro financiado, dá uma parcela, e logo lá no final você vai gozar daquela plenitude. Deus está falando, o apóstolo São Paulo está dizendo que assim como, aleluia, isso é, o Espírito Santo também nos foi dado como garantia de que um dia nós estaremos na eternidade para sempre com Deus. Quantos estão entendendo? O apóstolo São Paulo está dizendo: olha, o Espírito Santo de Deus é o selo, e ele é a garantia. Será que você pode glorificar? Ele está falando sobre a importância do Espírito Santo de Deus para nós. Ter o Espírito Santo de Deus para nós, irmãos, é muito mais do que simplesmente estar aqui para se alegrar, profetizar, falar em línguas, sentir a presença de Deus. Mas ter o Espírito Santo de Deus para nós, irmãos, tem que ser mais do que isso. Ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é ter um selo de garantia de que, aleluia, porque o Espírito de Deus habita em nós. Isso é certeza, é garantia de que nós somos propriedades exclusivas de Deus, e que um dia nós vamos gozar da plenitude, aleluia, de Deus na eternidade. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Entendeu isso? Mas vamos aqui para a palavra. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos revela no livro de Atos, e eu quero contar para vocês uma história muito linda. O apóstolo São Paulo, em uma das suas viagens, porque fizera 3 viagens missionárias, e na terceira ele então fora preso para Roma e ali fora decapitado. Mas a palavra de Deus nos fala, queridos irmãos, ali no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, que quando ele estava em sua segunda viagem juntamente com Silas e Timóteo, a palavra de Deus nos diz que depois de passar por tantos lugares, pela Macedônia, pela Ásia Menor, o apóstolo São Paulo chega ali numa cidade chamada Éfeso, uma cidade na qual ele não fica ali. A Bíblia diz que ele deixa ali um casal, Áquila e Priscila, homens. Esse casal era um casal preparado na palavra, era um casal que estava pronto para fazer a obra de Deus, meus queridos irmãos, mas que infelizmente não eram batizados com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Paulo, então, a Bíblia diz que ele deixa este casal ali e parte, não é, em rumo a Jerusalém. A Bíblia diz que neste interim chega ali na cidade de Éfeso um homem chamado Apolo. Este homem de Alexandria, a Bíblia diz que ele era um homem inteirado na palavra, ele
que quando ele falava, todos ficavam maravilhados, porque conhecia demais as Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia fala que ele só conhecia o batismo de João, ou seja, aquele que era o batismo nas águas. E por causa disso a Bíblia fala que então agora ele deixara ali alguns discípulos naquele lugar, mas estes não conheciam o batismo do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Depois disso a Bíblia nos diz que então Paulo, mais à frente, ele volta na cidade de Éfeso, e quando ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra esses 12 discípulos, e então ele se dirige a eles e diz: olha, vocês então agora são discípulos de Jesus, não é? Na verdade, vocês então agora com certeza foram batizados com o Espírito Santo, né? Com o batismo de Jesus. Eles disseram: nem sequer ouvimos falar o que é batismo com o Espírito Santo. Então Paulo fala: olha, vocês certamente foram batizados com o batismo de João nas águas, não é? Porque Apolo veio e fez assim, ele ensinou somente o batismo de João. Mas agora eu quero vos falar que depois de João Batista veio Jesus, aleluia, o qual João Batista pregava. E este, a Bíblia diz, o próprio João Batista falando que ele batizava com água, mas depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, cujas quais João Batista disse: as sandálias não era digno de desatar, porque este era maior do que ele. Quantos estão entendendo? O apóstolo São Paulo chega naquela cidade, queridos irmãos, e então agora aquela igreja que estava ali naquele lugar, em uma cidade, queridos irmãos, idólatra, em uma cidade em que havia 250 mil habitantes que moravam ali, muitos feiticeiros, havia ali o culto à deusa Diana, um templo grande, muito grande, aonde cabia 25 mil pessoas, este templo lindo, maravilhoso, aonde eles adoravam ali esta deusa, não é? A deusa Diana, aonde eles cultuavam, faziam cultos de orgia e tantas coisas terríveis que havia ali. Aí esta deusa para eles era uma deusa na qual eles veneravam ao ponto de fazer imagens de escultura. Havia uma idolatria terrível ali naquela cidade. Quando o apóstolo São Paulo chega ali, ele observa que a igreja estava implantada naquela cidade e não havia ali diferença ali naquele lugar, desde o dia em que ele deixara aquele casal ali e que passara ali também um homem muito estudado na palavra. Não houve nenhuma mudança ali, porque somente 12 homens haviam se convertido, mas a cidade toda estava definhada debaixo de magia negra, ocultismo. Havia podridões, pecados terríveis naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo fica ali 3 anos agora. E nesses 3 anos, queridos irmãos, a Bíblia diz que então o apóstolo São Paulo, ele orava pelos enfermos, e a Bíblia diz que quando levavam só os lenços e os aventais de Paulo, os enfermos eram curados e os demônios saíam, aleluia, de maneira que toda a cidade, aleluia, não se ouvia outra coisa falar a não ser do Deus que este Paulo, um baixinho calvo, careca, não é que era meio cego dos olhos, mas que tinha um poder que até então, aleluia, ninguém havia ouvido falar. Quantos estão entendendo? Pode glorificar. Paulo então, ele chega naquela cidade, em 3 anos ele consegue fazer aquilo que aqueles que estavam ali não fizeram em todo aquele tempo. O apóstolo São Paulo começa a pregar nas praças. A Bíblia diz que então agora, queridos irmãos, os feiticeiros começam a se converter. A Bíblia diz que eles começam a acreditar, e os feiticeiros começam a levar os livros de magia negra e fazem uma grande fogueira, de maneira que se juntou 50 ciclos de prata ali naquela fogueira, queimaram todos aqueles livros de magia negra. A cidade começou a ser transformada, porque um homem cheio do Espírito Santo chegara naquele lugar, cheio do poder de Deus. Quantos estão entendendo? Pelo selo da promessa e o penhor da nossa herança. Quantos estão entendendo? O apóstolo São Paulo chega ali, então agora a palavra de Deus nos mostra que aquela cidade começa a passar por uma grande transformação. Aquela cidade agora, que era uma cidade pecaminosa, onde o mal imperava, onde tudo era esquisito, onde tudo que acontecia
das coisas, porque a nossa profissão, o nosso trabalho, ele vai entrar em extinção. Nós estamos ficando falidos, já ninguém quer comprar mais as imagens, ninguém quer comprar mais as imagens da deusa Diana. Então agora eles estavam preocupados, e ele diz assim: olha, e tem mais, não só a nossa profissão vai cair em descrédito, mas também o templo da deusa Diana vai deixar de existir. Se você conhece a história, sabe muito bem que depois que Paulo passou ali, não só, aleluia, a idolatria acabou na cidade de Éfeso, tanto quanto também a bruxaria deixou de existir, os enfermos foram curados e o culto à deusa Diana foi abolido, porque o avivamento de idade, por intermédio de um só homem, aleluia, quantos estão entendendo o que Paulo, ele passou por ali, queridos irmãos, deixou uma igreja cheia, uma igreja que crescia dia após dia, uma igreja que crescia não só no número, mas uma igreja que crescia no amor de Deus, na graça e na comunhão do Espírito Santo. Podem dizer amém? O apóstolo São Paulo coloca ali o seu evangelista Timóteo para cuidar daquela igreja, e a palavra de Deus diz que ele fica ali aos cuidados daquela igreja. Só que com o passar dos anos, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele vai para Jerusalém, ali ele é preso, levado a Roma, e quando ele está em Roma, ele começa a escrever algumas cartas, e ele envia pelas mãos de um homem chamado Tíquico, para levar ao homem chamado Timóteo, que estava como pastor da igreja de Éfeso. Ele começa a falar, e ele começa a lembrar a igreja, e dizendo coisas das quais eles haviam se esquecido. Ele começa falando do capítulo 1 de Éfeso: olha aqui, manda falar isso, eu vou escrever, leva lá Tíquico, e coloca nas mãos de Timóteo, para que ele possa ler aquela igreja. Lembra a eles disso, que eu, o apóstolo São Paulo, fui escolhido apóstolo por Senhor Jesus Cristo. Ele me escolheu, aleluia, aleluia, para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Diga para eles, aleluia, que o Senhor, aleluia, os escolheu antes da fundação do mundo para serem filhos por adoção junto com Jesus Cristo, aleluia, e que ele vos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos. Quantos podem dizer amém? Diga para eles que o Senhor os escolheu desde a fundação dos tempos, e que ele vos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e vos fez filhos por adoção, aleluia. E assim como ele exaltou a Jesus Cristo acima de todo principado e potestade, ele também exaltou a igreja, colocando a igreja numa posição acima de potestades e principados. Lembra eles lá, aleluia, fala para eles que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Lembra eles que eu passei 3 anos ali naquela cidade, cheio do Espírito Santo, e onde eu passei, aleluia, os enfermos foram curados, os que estavam endemoniados foram libertos, a cidade fora transformada. Lembra eles, aleluia, que o Senhor vos deu o selo com o Espírito Santo da promessa. Lembra eles que o Senhor os deu uma garantia, aleluia, de que eles têm uma herança, e que não há nada desta vida que pode arrancar a herança das suas mãos. Diga para eles que já foi selado com o Espírito Santo e com fogo. Diga para eles que essa promessa foi escrita com o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Diga para eles, glória a Deus. Diga para eles, no capítulo 2, que eles, embora estando mortos nos seus delitos antes que recebessem a Cristo, agora que estavam longe, estão perto e fazem parte da família de Deus. Está no capítulo 2 de Efésios. Lembra eles lá, Tíquico, fala para eles que eles antes estavam mortos dos seus delitos, aleluia, a promessa os alcançou, e agora eles estão perto, agora fazem parte da família de Deus. Deus manda te lembrar, aleluia, você que estava longe, agora ele te trouxe para perto.
Lembra eles, aleluia, que porque agora eles são da família de Deus. Capítulo 4 de Efésios, lembra eles que por causa disso, porque são parte da família de Deus, lembra eles, Títico, que eles têm que andar como dignos ao chamado que eles foram chamados. Aleluia, lembra eles que porque eles agora são da família de Deus, que eles têm que andar com a dignidade do chamado do qual foram chamados. Aleluia! Lembra eles, Títico, que ser digno, aleluia, e andar com dignidade, aleluia, aleluia, significa andar com humildade, com amor para com o próximo. Está escrito no capítulo 4. Lembra eles, Títico, que eles têm que andar com humildade, com longanimidade, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, no amor de Cristo. Lembra eles, Títico, eles perderam o primeiro amor, deixaram o primeiro amor, mas lembra eles, Títico, que este é o chamado deles, aleluia. Lembra eles, Títico, aleluia. Lembra, aleluia, que o Senhor os trouxe para fazerem parte da sua família, a fim de que eles andem com a dignidade da qual o chamado deles exige, no qual eles devem andar. Aleluia! E que por causa disso, capítulo 4, ele vai explicando, e por causa disso mesmo, para que eles andassem de maneira digna, o capítulo 4 explica, Paulo está explicando, e por causa disso, porque o Senhor, ele tinha em vista o aperfeiçoamento, aleluia, dos santos, e a edificação do corpo de Cristo, ou seja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, porque nós, quando fomos salvos, não estamos perfeitos, nós temos muita coisa para melhorar. Então, tendo em vista isso, manda escrever isso lá, Títico, tendo em vista o aperfeiçoamento deles, tendo em vista a edificação do corpo da igreja, para que a igreja se edifique na rocha eterna, tendo em vista isso, eu então agora vos digo que Jesus Cristo deu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos, aleluia, e a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos, aleluia, à estatura de varão perfeito e conheçamos, aleluia, a plenitude de Cristo, aleluia, até que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, aleluia, trazidos por homens nécios, aleluia, fraudulentos, falsos profetas. Digam para eles, aleluia, que o Espírito Santo, o selo da promessa, está na vida deles, para lhes garantir de que eles, aleluia, não precisam se preocupar, porque o Senhor colocou no meio da igreja apóstolos, aleluia, para abrir igreja, colocou ali profetas para dizer assim diz o Senhor, aleluia, para revelar o espírito de engano, para revelar, aleluia, aquilo que está errado, mas não somente para isso, para revelar o caminho da verdade à igreja. Deus colocou profeta lá, Deus também, diga para eles, colocou no meio da igreja, aleluia, evangelista, para sair por todas essas ruas, feito Filipe, que foi falado aqui nesta noite, para ir pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Diga para eles também que o Senhor colocou pastores para apacentar o rebanho, para amar o rebanho, para cuidar das ovelhas, para tirar os carrapichos, para colocar o bálsamo, para que quando ela cair ali no buraco, ele lançar o seu cajado e trazer a ovelhinha perdida de volta, porque muitos pensam que o cajado do pastor é para bater na ovelha. Queridos irmãos, cajado, aleluia, na Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que existe dois tipos de cajado. Lá em Zacarias capítulo 9, o primeiro cajado chama-se de bastão, o bastão da graça. Está escrito lá, ele é o bastão da graça. Quando a Bíblia fala acerca de Jesus, que ele viria por intermédio do profeta Zacarias, ele disse, quando ele vier, o Messias, ele vai pegar dois cajados, duas varas, uma vai chamar de graça e a outra vai chamar união. Com uma, aleluia, ele vai operar sinais, maravilhas e prodígios. Com uma, aleluia, com o cajado da graça, com o cajado da graça, ele vai afugentar o lobo. O cajado da graça é o cajado do poder, é o cajado
cajado, o bastão de 1 metro, feito de madeira de acácia, e dava na cabeça do leão, e dava na cabeça do urso, e dava na cabeça do lobo. Mas quando a ovelha caía num buraco, então ele tinha um outro cajado, feito de madeira de cedro, de 3 metros, com uma curvinha na sua volta, porque ele era comprido, porque quando a ovelha caía no despenhadeiro, no buraco, ele então trazia de volta. É por isso que o livro de Zacarias capítulo 9 diz que o Messias ia tomar 2 varas, uma chamaria de graça e a outra união, para que quando alguma ovelhinha se desgarrasse, ele traria de volta aquela ovelhinha para perto dele. Quantos estão entendendo? Deus deu pastores à igreja, aleluia, com 2 cajados. É por isso que o Salmo 23 é lindo e diz: eu gosto de falar isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas das águas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Sabe por que me consola? Porque quando eu olho para a vara e o cajado do meu pastor, eu sei que quando vem um leão, eu olho para o cajado, eu olho para a vara, melhor dizendo, dele, e eu sei que eu estou protegido. Eu sei que o meu pastor tem uma vara com autoridade para mandar embora o meu adversário, para me proteger. Eu me consolo, aleluia, em ver o meu pastor com uma vara e um cajado. Quantos podem aleluia? Será que você pode glorificar a Deus, irmãos? Deus colocou no meio da igreja um pastor. Aleluia. Você tem um pastor que é maior e melhor do que o pastor Alex, do que o pastor João, o pastor eterno, o sumo pastor, Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida por você. Aleluia. E você está aqui nesta noite, está tranquilo, fica tranquilo. Você está guardado, porque o teu pastor tem uma vara para, aleluia, afugentar os seus inimigos. E ele tem um cajado para que quando você se disperse, ele te traga de volta. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías 40, verso 10: e ele, como pastor, apacentará o seu rebanho, os cordeirinhos levará em seu regaço, e as que estiverem amamentando, ele as conduzirá mansamente às correntes das águas. Oh, Salmo 79 diz, aleluia, aleluia, que assim como ele tirou Davi de trás das ovelhas malhadas, das ovelhas manchadas, salpicadas, as que eram quebradas, brancas, as que ninguém queria, e colocou ele para apacentar o rebanho de Israel, aleluia, para os apacentar com destreza de mãos e integridade de coração. Jesus Cristo também, aleluia, nos apacenta com integridade de coração e com destreza de mãos. Jeremias 3,15 também diz: se nós, filhos de Deus, nos convertermos dos nossos pecados, ele nos dará pastores, aleluia, segundo o seu coração, que nos apacente com sabedoria e com amor. Aleluia. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, aleluia, obrigado, Jesus, porque tu me destes um pastor. O apóstolo São Paulo vai dizendo, mas escute, manda falar lá para a igreja de Éfeso, aleluia, que eu, aleluia, aleluia, e eu aqui como apóstolo do Senhor Jesus Cristo quero vos dizer, aleluia, que Jesus Cristo deu para a igreja doutores para que vos ensine o caminho da verdade. Quantos estão entendendo? A fim de quê? E que não sejamos mais meninos nécios, insensatos, levados por qualquer vento de doutrina. Irmãos, quantos ventos de doutrinas que existem por aí, mas Jesus Cristo colocou doutores dentro da sua igreja, aleluia, que possam ensinar o caminho da verdade, para que você não tropece em pedra alguma, para que você não caia, para que você não seja enganado. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é o selo da tua promessa, e o penhor que lhe garante não ser confundido, não ser enganado, é o Espírito Santo de Deus que nos garante isso. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos diz o que é que devemos fazer, e Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui para te dizer: você não precisa de se preocupar, eu coloquei um caminho na sua frente para você andar por ele, aleluia. Os ímpios deles tropeçarão, mas os justos deles hão de caminhar até a eternidade.
Ele vai escrevendo, e aí ele diz assim, olha, capítulo 4 se encerra. Ele começa escrevendo o capítulo 5, ele diz assim, olha, manda falar para eles, aleluia, diz para eles, aleluia, aleluia, despertarem do sono que estão, despertem tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Pelo que vejo, como andais prudentemente, não como necios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diz para eles, aleluia, que a qualquer momento, aleluia, a trombeta vai soar. Diga para eles, aleluia, que se eles andarem como necios, como as 5 virgens nécias loucas, aleluia, a trombeta vai soar. Diga para eles que tem pouco tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia, aproveitem, vão se enchendo do Espírito Santo enquanto é tempo. Encham-se do Espírito Santo, porque Ele é o único, aleluia, que garante a tua herança. O apóstolo São Paulo está falando aqui, e o Espírito de Deus está falando para nós aqui, meus queridos irmãos, aleluia, que infelizmente nós estamos vivendo em dias difíceis, irmãos. A igreja de Éfeso agora, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do amor, uma igreja que vivia a plenitude do Espírito Santo, agora estava desviada, agora estava desanimada, agora estava vivendo dias difíceis em que muitos falsos mestres estavam ali congregando. Muita gente estava sem saber o que fazer. Eram pessoas que conheciam a palavra, mas que estavam agora vazias do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo São Paulo começa a explicar a eles, dizendo, olha, não adianta ter conhecimento da verdade, não basta apenas conhecer as Escrituras, é necessário ter o selo, aleluia, do Espírito Santo da promessa. É necessário ter o penhor, a garantia, a única garantia de que nós, aleluia, teremos acesso à herança que nos foi dada, é o Espírito Santo da verdade. O apóstolo São Paulo diz assim, vão, aleluia, encher as suas lamparinas de azeite, como Mateus 25 nos revela, aleluia, que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, aleluia. Mas, queridos irmãos, a Bíblia diz que as loucas não tinham azeite suficiente nas suas lamparinas, e a palavra de Deus diz que elas dormiram e tosquenejaram, e à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o noivo, e as 5 loucas despertaram e foram comprar azeite. Mas a Bíblia diz que quando elas voltaram, a porta da graça já estava fechada, e a Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas, as 5 virgens prudentes, entraram para dentro, aleluia, com o noivo, para as bodas do Cordeiro, para celebrarem 7 anos de casamento nupcial com o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores, o noivo amado, aquele que morreu por mim, por você, aleluia. Será que você pode entender e glorificar o nome do Senhor? É necessário despertarmos, igreja, não podemos ficar dormindo, é tempo de despertar, é tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de se encher, é tempo de se revestir, é tempo de se encher do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Jesus Cristo está voltando. Remindo o tempo, porque os dias são maus. No Egito agora, no final do ano, irmãos, dezenas de cristãos foram crucificados na frente do palácio do presidente que fora eleito recentemente. Há muitas coisas acontecendo, queridos irmãos. Existem cristãos que estão sendo perseguidos em muitos lugares. O Evangelho de Jesus Cristo está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo, irmãos. O tempo está perto. Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz, aleluia, em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê,
as profecias deste livro e guardam todas as coisas que nela está escrito, porque o fim está perto. Jesus Cristo está voltando, igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, uma igreja que desfrutava um grande avivamento, mas que agora estava passando por um momento de crise espiritual, ao ponto de que quando Jesus Cristo ele se revela ao apóstolo São João em Apocalipse capítulo 1, ali a primeira igreja que recebe a carta de Jesus, a igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu conheço as suas obras, igreja de Éfeso, o seu trabalho, eu conheço o seu trabalho, as suas obras, que vocês não podem suportar os maus, puseste a prova os que se dizem apóstolos e os achaste mentirosos, porque eram falsos apóstolos. Eu sei, eu conheço a capacidade que vocês têm de discernir o que é certo e o que é errado. Eu conheço as obras de vocês, que vocês trabalham, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Lembra de onde caíram, voltem, aleluia, arrependam-se, aleluia, enquanto é tempo, desperta, igreja, porque Jesus está voltando. Oh, aleluia, será que você está entendendo? Meu irmãos, em que a Bíblia nos revela que o espírito do anticristo já está operando no meio da terra. O espírito de apostasia, irmãos. Sabe o que é apostasia? É frieza, é morte espiritual. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no verso 1, diz assim, acerca do nosso encontro com Jesus Cristo nos ares, aleluia, o arrebatamento da igreja. O apóstolo São Paulo escreve assim acerca disso: isso não acontecerá antes que haja apostasia no meio da igreja, e o iníquo, ou seja, o anticristo, seja manifesto, não revelado, mas que ele seja manifesto. Isso não vai acontecer antes disso. Prepare, igreja, porque a palavra de Deus está dizendo que a apostasia está aí. Oh, irmãos, o espírito do anticristo está entrando no meio das igrejas. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que há de ser que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, dias de corrupção sobre a face da terra, em que os homens seriam amantes de si mesmo, ingratos, profanos, irreconciliáveis, soberbos, engananciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, aprendendo sempre, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Queridos irmãos, estamos vivendo nestes dias. O capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 1, também diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias haveria apostasia sobre a face da terra, e os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, existe muita coisa, mas eu quero lhe garantir uma coisa: tem doutrina de demônios por aí, tem espíritos enganadores no meio da igreja, apostasia dali para lá, de lá para cá, mas a igreja, aleluia, que tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo da verdade, e o penhor que te garante a herança, a entrada eterna nas mansões celestiais, não será enganada. A igreja que se encher do Espírito Santo de Deus, aleluia, não será confundida. Quem é que está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Ou igreja, é necessário despertarmos, aleluia. Ou o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite, irmãos, aleluia. Deus está falando: pastor, como é que eu estou dormindo? Quando estou dormindo, a Bíblia diz que, aleluia, no capítulo 5, que quando o povo mentia, aleluia, quando o povo, aleluia, não amava o seu próximo, está no capítulo 5 de Efésios, quando o povo, aleluia, falava palavras torpes, quando o povo não orava, não buscava, não consagrava a vida, aleluia, quando o povo, aleluia, havia abandonado o primeiro amor, quando o povo de Deus havia deixado, aleluia, a congregação, quando não havia mais congregado, aleluia, isso era sinal de apostasia. E Deus está falando aqui nesta noite, igreja: Jesus Cristo, Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele deu para você apóstolos, Ele deu para você evangelistas, Ele deu para você pastores, Ele deu para você profetas,
amor a você, querido. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele olha para você nesta noite e diz assim: já é hora de despertarmos do sono. Irmãos, eu não sei, Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite, porque no meu espírito eu sinto que há uma urgência. Os sinais estão aí, todos estão assustados com esta notícia do Papa. É verdade, tem muitas condições disso ser verdade. Nós poderíamos dizer que 99% de certeza, não vou dizer 100%, porque é revelação, é algo profético, mas 99% de certeza nós podemos afirmar, aleluia, que tudo já está se cumprindo, que o anticristo está prestes a se revelar. Quantos estão entendendo? De acordo com a palavra de Deus, não há uma outra igreja que tenha se embriagado com o sangue dos santos. Não há uma outra igreja que tenha se embriagado e se misturado com os reis da terra. Não há uma outra igreja que tenha deixado o caminho da verdade. Como, primeiramente falando, a não ser esta que está lá em Roma. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: Roma não é o relógio profético. A Bíblia não diz que os que estão ali são perdidos. A Bíblia diz em Apocalipse 18: sai dela, povo meu. Aleluia. Deus faz um convite para você nesta noite. Aleluia. Pastor, qual é a religião que eu devo seguir? A religião que eu creio, pela palavra de Deus, que você deve seguir é Jesus Cristo. Aleluia. É se guardar irrepreensível. Tiago diz na sua epístola, diz: a religião verdadeira é aquela, é ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades e manter-se irrepreensível nesses dias maus. É viver uma vida irrepreensível, é viver uma vida separada para Deus e ter um foco somente Jesus Cristo. Paulo escreve para Filipenses, a igreja de Filipenses, diz assim no capítulo 3: esquecendo-me para trás todas as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Eu só tenho um foco, o meu foco é Jesus, o meu foco é Cristo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus Cristo está voltando. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que os sinais estão mostrando. Eu vou voltar a repetir aqui: o relógio profético não é a igreja de Roma. O relógio profético, eu digo o relógio profético, é Israel. Quando nós vermos a figueira produzindo seus frutos, eis que está perto a vinda do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 12 que o dragão, Satanás, está de olho na mulher. Ele está de olho em Israel, porque Israel é o relógio profético. Cada acontecimento em Israel, o dragão está de olho. A Bíblia diz que foi vista uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é o sonho de José. José teve um sonho. Ele disse que ele viu um sol, era o seu pai Jacó, que é Israel. Ele viu uma lua, que era sua mãe Raquel. Ele viu 12 estrelas que representavam seus irmãos. A mulher é Israel. E a Bíblia diz que ele viu uma mulher que estava grávida, e o dragão se pôs de frente dela e ficou olhando para ela. Satanás está olhando, o mundo está
ele queria era tragar a criança, o texto diz. Não, o que Satanás quer destruir é a igreja. Porque Israel, irmãos, é um exército sem espírito. Digo, um exército sem espírito. Um exército sem espírito. O Vale de Ossos Secos teve duas profecias. A primeira era que eles, os ossos, se juntassem, osso a osso. E então veio pele, nervo, carne, e formou-se um exército bonito, mas sem vida, sem brilho nos olhos. E está até hoje sem espírito. E é por isso que depois então Deus diz para Ezequiel profetiza ao espírito. E agora então vem dos quatro ventos o espírito de Deus e entrou dentro daqueles ossos. E a Bíblia diz que vai se formar um grande exército forte, numeroso, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim ainda: Israel diz, nós morremos, fomos esquecidos e não há mais esperança para nós, mas o Senhor vai restaurar Israel. Só que isso não aconteceu ainda. Israel é um exército morto, é um Israel, é um exército sem vida, mas a igreja, aleluia, é a única que incomoda o dragão. Sabe quem é que está incomodando Satanás? É a igreja de Jesus Cristo, que está abalando esta terra, que está arrancando as almas de Satanás. Igreja, vamos despertar do nosso sono, porque Jesus está voltando. Eu queria te convidar a ficar de pé neste momento. O Espírito Santo de Deus me fala nesta noite. Aleluia. Esta palavra que Ele colocou no meu coração. O Espírito Santo, Ele é o selo da promessa. Glória a Deus. É o que dá validade e autenticidade à promessa que foi feita a Abraão. É a única coisa que autentica e dá validade à promessa que foi feita a Abraão e que você hoje pode ter acesso. É o Espírito Santo da promessa. E não só isso, Ele garante, Ele é o penhor, Ele te dá garantia de que se você tem o Espírito Santo, você tem vida eterna. Quem tem o penhor, quem tem o Espírito Santo, tem a vida eterna. Será que você pode? Eu queria que alguém pudesse convidar a irmã Jaqueline que viesse lá, deixasse as crianças com alguém, pudesse vir aqui cantar um hino.